Rodrigo Ferraço deseja fazer uso da palavra. Meu amigo Ferração. Prazer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no ano de 1951, 56, 61, o país foi administrado por Juscelino Kubitschek. Na época, eu não era nem eleitor, no primeiro ano de seu governo, mas comecei na política exatamente com Jânio Quadros, que fazia oposição violenta a Juscelino Kubitschek. E depois de quase 20 anos, eu me encontro com Juscelino Kubitschek, Carlito von Schule, e fomos almoçar junto ali no Clube do Bosque, em Guarapari. E ali eu tive a oportunidade de virar para o Juscelino e dizer para ele: presidente, eu queria pedir desculpas porque eu fui um opositor violento. O primeiro discurso meu foi tão violento que o Jânio Quadros me pediu para acompanhá-lo em todo o país. E eu hoje reconheço que sou responsável por Brasília, a descentralização administrativa do país, a indústrias de automóveis e caminhões e um progresso imenso no país. Mas, particularmente, eu quero lhe parabenizar pela anistia que o senhor deu ao então Major Veloso, quando se insurgiu contra o seu governo em Jacareacanga, no Pará, chegando a deslocar tropa, aviões, a pista, que era o único meio de comunicação com o país para a descida de aviões, porque lá era uma selva daquelas mais bravas, fechadas. E o senhor surpreendeu o Brasil e o mundo, dando anistia ao Major Veloso, aos outros oficiais que o acompanhavam, aos militares, enfim, trazendo uma paz e uma harmonia a esse país. Aí falou: realmente eu fiz com o coração e fico muito agradecido pela sua lembrança. E pensando nisso hoje, meu caro deputado Danilo, senhores e senhoras deputados, eu fico aqui pensando na manifestação que houve em São Paulo, onde eu calculo mais de 1 milhão de pessoas, que superou em muito o maior comício que eu já participei toda a minha vida, nas diretas já, ao lado de Brizola, Tancredo e tantas figuras importantes desse país, ali na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Eu fico assim preocupado em ver tanto comentário. A Polícia Federal vai levar o discurso do Bolsonaro para o inquérito. Os outros, ele confessou que realmente ia ter um golpe de Estado. Não confessou coisa alguma. O que ele pediu foi anistia. Ele pediu anistia para aqueles que, em 8 de janeiro, inocentemente, estavam ali na praça e fez questão de dizer alto e bom som: só abria exceção para a punição daqueles que dilapidaram o patrimônio público. Isso aí é imperdoável, mas também merecem uma sanção mais amena, que estão tendo sanção de ter quebrado o equipamento, uma coisa horrível para o país e para todos nós que assistimos, e, ao mesmo tempo, muito ruim para a democracia brasileira. Mas aqueles que estavam ali inocentemente, por causa de um telefonema, por causa de uma conversa ou outra, receber 8, 10, 15 anos de cadeia, sinceramente. Eu parabenizo o ex-presidente Bolsonaro, eu que não sou bolsonarista, eu que não brigo pela direita, nem pela esquerda, sou uma pessoa muito central, muito centrista. Quando tem que elogiar o pessoal da direita, elogio. Quando tem que elogiar o pessoal da esquerda, elogio. Eu quero me congratular por ele ter a coragem de pedir anistia. Muita gente gostaria que ele tivesse um discurso atrevido, esculhambando com o presidente da República,
esculhambando com o Congresso Nacional, esculhambando principalmente com o Supremo Tribunal Federal, que todos nós devemos ter o maior respeito. Podemos discordar de algumas atitudes suas. Por exemplo, houve, naturalmente, aquele retrocesso no processo do ilustre presidente Lula com relação à Lava Jato. O Supremo entendeu que a delação premiada invoca o pessoal a falar aquilo que quer, aquilo não quer, para se ficar livre da cadeia. Mas está acontecendo a mesma coisa. Um tal coronel, que é ajudante de ordens, fez uma delação premiada e está usando a delação premiada como escudo para condenar Bolsonaro. Então, vejo, senhores, que nós estamos diante de um quadro onde a lei, que é o principal objetivo, ela é empregada para uns e outros não. Nós queremos paz nesse Brasil. Nós precisamos que o Lula volte a ser o Lula da paz, que também entre nessa canoa, que chame o seu partido, junto com os outros, vamos dar uma anistia geral nesse país, para que a gente possa pensar no desenvolvimento, no problema social, nas crianças, no desenvolvimento da nossa pátria e respeitar, porque a concentração de domingo, com aquela população de mais de 1 milhão de pessoas, realmente demonstrou que o país precisa de paz e de harmonia, porque todos compareceram ali para homenagear e solidarizar com o presidente da República, vestido de verde e amarelo, mas ninguém com faixa agressiva, ninguém falando em agressão, ninguém brigando ou esculhambando com o que quer que seja, uma concentração de respeito, uma concentração democrática. Então, nada mais importante do que adotarmos a grande pacificação que o Juscelino fez nesse país, e que eu sou testemunho ocular. Era criança ainda. E foi o primeiro comício que eu fiz com o Jânio Quadros, e depois vi o Juscelino fazer anistia para o Major Veloso. Ali sim foi a revolução, porque ele foi para Jacareacanga, interior do Pará, colocou piquetes no aeroporto para ninguém penetrar lá no Pará, ninguém penetrar, e para depor o presidente da República. Mas foi anistiado. Recebeu esse belo gesto de amor, de perdão, porque não há como se dizer, em momento algum, que a própria Bíblia, que é o maior livro do mundo, que é o único livro que fala a verdade, não tem Constituição, não tem nada importante mais no mundo do que a Bíblia Sagrada. E Jesus pregou. Quando Pedro perguntou quantas vezes eu devo perdoar, ele disse 7 vezes 70. Então, vamos torcer para a paz do país, fazendo realmente anistia, todos juntos, de mãos dadas, e junto com o presidente, que se elegeu presidente da República, e todos nós temos que ter o respeito e pedir a ele para ficar mais no país do que no exterior, cuidando aqui do país, que ele sabe fazer política, ele é um homem inteligente e possa realmente trazer harmonia para essa terra. Fica aqui esse registro, eu não poderia deixar de registrar também um apelo ao próprio Supremo Tribunal Federal para que ajude, para que colabore nesse gesto de paz, de harmonia, para evitarmos transtornos, problemas maiores para essa pátria, e verá aqui, vamos dizer, uma faixa de Gaza, uma Ucrânia, não é? Porque o país nosso é um país de amor, de paz, onde vencidos e vencedores sempre reconhecem o seu lugar, o seu momento. Esse é o meu discurso hoje, fazendo um apelo a todos os poderes, Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, que abracem a causa da anistia. É um gesto de perdão, porque muita injustiça está sendo praticada com gestos super autoritários
que não cabe nesse país. Então, quando nós reconhecemos e temos maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal, também é o momento de nós fazermos um apelo, como pai, como avô, como político, como pessoa humana. Deixem a raiva de lado, o ódio de lado, aqueles que plantaram ódio e que trouxeram dificuldades para o país, para que nesse momento só se pense numa coisa na pátria brasileira: progresso, desenvolvimento, bom governo, boa saúde, mais empregos, mais renda. É isso que nós precisamos. E isso só é possível se nós todos abraçarmos com o coração, com a alma, com a fé, com devoção, que todos nós somos irmãos. Então fica aqui a nossa, não advertência, mas o nosso apelo a todas as autoridades desse país. A anistia não é um gesto de covardia. A anistia é um gesto de perdão. Fazer aquilo que o nosso grande mestre nos ensinou. E aqui vai a última palavra. Aquele 8 de janeiro, quem é que estava no governo? Já era o novo governo. Por que permitiram que houvesse tanta algazarra, tanta confusão e, lamentavelmente, a destruição de patrimônio público, que não pode se acontecer, tem que ser respeitado? Também teve culpa, não foi só da Polícia Militar que está sendo punida de Brasília. Não é só alguns oficiais que tinham pensamentos democráticos ou antidemocráticos, seja o que for. Mas revolução, eu não vi o governo do senhor Jair Bolsonaro fazer. Não vi em momento algum, em toda essa história, eu vi só uma coisa: ideias e rascunhos de estado de sítio, estado de defesa, mas de tanque na rua, de soldado na rua, de prisão indevida, de perseguição. Eu não vi isso acontecer. E eu falo isso de coração, que eu não devo obrigação nenhuma, eu sou Bolsonaro. Ao Lula até eu devo uma gentileza de um tratamento que ele me deu como prefeito de Cachoeira. Mas eu, hoje, quero abrir o coração do povo capixaba e do povo brasileiro. Vamos nos unir em favor do Brasil. O Brasil será, ou continua sendo, ou será sempre um grande país, se nós também tivermos o dom e a virtude de perdoar. Um abraço para todos, muito obrigado e viva o nosso Brasil. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraz.